Olha aí, né, pessoal? Que coisa! Uma super criptomoeda aqui, uma excelente oportunidade de mercado, está acumulando uma alta de 435% em uma semana apenas. Olha só, né? O pessoal aqui da Cointelegraph faz questão de pontuar que ela subiu isso aí enquanto o Bitcoin anda de lado, ou seja, não tem aí nenhuma queda expressiva, nenhuma subida expressiva, está mantendo aí o seu patamar ao longo dos dias. Será que é uma oportunidade? Será que isso aqui é um excelente negócio para ser feito? Uma chance de lucrar alto, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, tentar entender por que essa criptomoeda está ganhando tanto valor, se é que tem algum motivo ou se isso é puramente especulativo, e se vale a pena negociar esse tipo de ativo, as chamadas altcoins, que basicamente, já adiantando meu ponto de vista, eu chamo de shitcoins, né? Mas antes disso, antes de conversarmos sobre esse tema, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que eles falam aqui de forma sucinta sobre o mercado de criptomoedas como um todo aí, é que de fato não tem nenhuma grande variação de forma geral no mercado aí de criptomoedas, né? Eles falam aqui que teve uma pequena queda, mas quase desprezível, de 0,06% aqui, a movimentação total desse mercado na manhã da quinta-feira, dia 5, que é quando isso foi avaliado, né? De mais ou menos aí $1 trilhão, bastante coisa se você para pensar que é um mercado ainda considerado alternativo e ainda considerado de muito risco, o que faz muito sentido ele estar nessa categoria de fato, né? Mas, basicamente, o Bitcoin controla esse mercado ainda até hoje. 50% aqui praticamente do mercado é dominado pelo Bitcoin, que tem aí uma ligeira alta nesse período de menos de 0,5%. Conforme eles colocam aqui, está andando de lado, não sobe muito, nem cai muito já há algum tempo e ainda não recuperou aquele valor que ele teve no passado, na faixa aí dos R$300 mil, R$350 mil, né? Ou seja, estava aí na faixa de 60 e poucos mil dólares e agora está a menos de 30 mil dólares, mantém esse valor aí já há algum tempo, né? Então eles colocam aqui que a movimentação da maior parte das altcoins era bastante discreta, porque isso aqui acaba refletindo o mercado macroeconômico como um todo, essa é a verdade. Por se tratar de um mercado que já tem mais de $1 trilhão de investimentos, não é nenhum mercado aí inicial, não é um mercado que surgiu ontem, já tem algum valor aí, já tem alguma relevância, de forma que as leis de mercado, do mercado financeiro de forma geral, acabam se aplicando também às criptomoedas, né? Então, como temos a questão da alta de juros lá nos Estados Unidos, né? Esse mercado acabou respondendo um pouco a isso, essa previsão, essa tendência de alta, sendo um mercado de risco, considerado como um mercado de risco, acaba perdendo o valor, perdendo aí a sua capitalização em favor de coisas mais conservadoras, mais seguras, como os tesouros dos Estados Unidos. Porém, com algumas pequenas notícias recentes da economia aí, de fato, o mercado acabou tendo algum grau de valorização, não muito grande, porém perceptível por conta dessas notícias macroeconômicas, né? Aqui eles pontuam a questão do título dos tesouros dos Estados Unidos, os Treasuries, terem havido aí um recuo no seu valor nos últimos dias. Houve uma queda no preço do petróleo também, que estava na faixa aí dos $100 o barril, está um pouquinho abaixo de 90 agora, e também aqui os dados da abertura de novas vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, que vieram abaixo do que o mercado esperava, então houve uma retração nesse número. Todas essas informações aí acabaram contribuindo para que um mercado um pouco mais arriscado tivesse um ganho maior para muitas altcoins aqui, muitas criptomoedas, né? Então as principais altcoins que tiveram alguma valorização, lembrando que o Bitcoin teve uma valorização pequena aqui, conforme eu trouxe, mas as principais delas aqui são o TWT aqui, que teve quase 10% de valorização, o AAVE, que teve aí quase 6% no crescimento do seu valor de mercado, a VAX quase 5%, Rune 4,75%, o Mina 2,43%, o Flock 7% também, o Magic aqui 5,54% e o LQTY, parece até sigla homossexual, né? Mas quase 5% de valorização. O mais engraçado nisso tudo aqui é os valores que essas altcoins, né,
conforme eles dizem aqui, shitcoins na minha concepção. O preço que elas são negociadas, né? Olha essa Flock aqui que teve uma valorização de 7%. Isso aqui é negociado por uma fração de cents, né? E uma fração de centavos de reais também, se for considerado assim. Olha só o valor disso. Qualquer mínima flutuação no mercado já representa um ganho grande. Não sei se nem se dá para considerar esse tipo de ganho numa criptomoeda que é negociada abaixo de 1 cento de dólar, né? Mas tá aqui o valor dela. Agora, outras criptomoedas perderam bastante valor de mercado também nesse mesmo período, né? RPL aqui perdeu mais de 3%, o Matic perdeu mais de 4%, o Gala perdeu mais de 5%, o DAO aqui perdeu quase 6%, Pundix perdeu 4% também, o XCH perdeu quase 3%, o TRB perdeu mais ou menos 2%. Então uma coisa deve estar mais ou menos equilibrada, alguns ganhando, outros perdendo, o que explica o fato desse mercado estar aí com uma ligeira queda, mas mais ou menos empatado. Porém, algumas sim acabaram chamando a atenção por sua valorização aí muito acima das demais, muito acima do padrão, muito acima do que poderia se esperar pelas notícias macroeconômicas. Essa é a grande verdade, né? Então, algumas altcoins que têm um valor de mercado aí de mais de 100 milhões de dólares, ou seja, já tem alguma relevância, foram negociadas com grandes ganhos. Por exemplo, a Loom Network aqui foi transacionada por 15 cents de dólar, o que é uma alta de 25%, né? E o STP aqui teve uma alta de 29% novamente, um valor aqui bem pequeno de cada unidade, né? O que justifica qualquer variação representar um percentual muito grande. Agora tem outros aqui também com um valor inferior a 100 milhões de dólares que tiveram uma alta substancial, como o LTCU, né, que tem aí 26% de valorização, o Trex 20%, o ARC quase 13% e o CRE quase 11% aqui. Porém, quem realmente chamou a atenção, que teve aquela brutal valorização que eu falei no título dessa notícia aqui, é o Evador, né, que é desconhecido conforme eles pontuam aqui, o EVA, que foi negociado, terminou sendo negociado na data dessa notícia aqui, a 24 cents, o valor da unidade aí, o que representa uma alta de 42% apenas naquele dia e um acumulado aí de 435% em apenas uma semana. Esse aqui é o gráfico semanal do EVA, conforme você pode ver aqui, uma alta substancial, 435% de valorização para essa altcoin aí, conforme eles colocam, né? Agora, tem um motivo para isso? O próprio pessoal da Cointelegraph coloca aqui. Pelos canais oficiais do projeto, não era possível localizar um evento pontual que pudesse ser relacionado à ascensão do EVA, token nativo da plataforma de pagamentos turca EvaPay, né? Que no começo da semana apresentava essa alta aí de 277, agora já chega a 435%. Ou seja, o que justificou, o que motivou essa alta toda? Absolutamente nada, é um evento puramente especulativo, que é bastante comum com esse tipo de altcoin, que eu chamo de shitcoin. Por quê? Porque eu não confio em nenhum desses projetos aí de criptomoedas, criptoativos e tudo mais, tokens de plataformas, nada disso, porque eles são terrivelmente centralizados, né? Eles estão aí nas mãos de um único gerador desses itens, de uma única empresa, de uma única instituição, que é responsável por minerar ou por colocar essas moedas em circulação. Então, isso não difere muito do que o governo faz, e o principal ponto é que, pelo fato da coisa estar tão centralizada, não é impossível, aliás, é até muito fácil o governo se apropriar de tudo isso aí. Isso não acontece com o Bitcoin. Veja, por exemplo, tanto que os governos estão tentando proibir o Bitcoin, criando regras aí cada vez mais restritas, colocando uma série de restrições à negociação dos Bitcoins, colocando regras em relação à mineração, tratando a coisa como altamente poluente e tudo mais, sem contudo sequer arranhar a capacidade do Bitcoin, essa resiliência do Bitcoin de se manter descentralizado, realmente livre e imune às ações estatais. Esse é o grande diferencial do Bitcoin, não é o valor em dólar, em real, em moeda estatal, não é isso, não é a capacidade dele se valorizar, ter ganho de capital ao longo do tempo. Sim, é possível você ter um ganho de capital aí com Bitcoins, comprando ele na baixa, vendendo na alta, mas agora você acreditar que esse é o grande fundamento do Bitcoin, é o grande motivo dele existir, realmente é um desconhecimento a respeito dessa criptomoeda. Todas essas outras aqui são meramente produtos especulativos
que as pessoas compram agora querendo vender depois, se livrar dessa batata quente o mais rápido possível, passando prejuízo para outra pessoa lá na frente, né? Então, basicamente, elas funcionam dessa forma. Agora, quem conhece o Bitcoin, quem entende o que ele é, o que ele significa para a luta da liberdade, essa pessoa compra o Bitcoin e mantém ele guardado, porque sabe que ele vai ser muito útil em algum momento futuro, quando as moedas estatais simplesmente forem inviáveis, né? Essa é a grande razão de ser o grande motivo da existência do Bitcoin. De resto, qualquer variação desse tipo aqui, qualquer subida de uma criptomoeda, de uma altcoin, de uma shitcoin, tudo isso aqui é apenas um movimento especulativo que em algum momento vai cair, vai descer como uma montanha-russa. Sobe muito rápido, cai muito rápido, vira pó em pouco tempo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.